Ivasha. Ivasha, Shabalya, muitas vezes referido simplesmente como Sua Majestade Eika, por seus subordinados, é o pai do Quincy, Queens no Xixi, e o imperador do Vandenreich, com a designação, ao Todo-Poderoso. Ele é filho do Rei das Almas. Quando bebê, Ivasha não podia ver, ouvir, falar ou mesmo se mover. Apesar disso, ele não estava com medo e não teria chorado, mesmo que tivesse a capacidade, porque sabia que continuaria vivendo. As pessoas ao seu redor tratavam Ivasha com grande reverência porque todos que tocavam em Ivasha descobriram que gradualmente ganharam algo que lhes faltava. Isso ocorreu porque Ivasha possuía o poder de compartilhar sua própria alma. Qualquer um que o tocasse recebia um fragmento de sua alma, e esses fragmentos curavam as feridas que suas próprias almas sozinhas não podiam. Ao mesmo tempo, à medida que suas feridas curavam lentamente, os vários aspectos de cada pessoa foram impressos nos fragmentos da alma de Ivasha que eles receberam até que esses fragmentos retornassem a Ivasha no momento da morte de seus donos. Mesmo que ninguém que tocou em Ivasha vivesse por muito mais tempo, as pessoas continuaram a se reunir ao redor dele. Quando ele recuperou os fragmentos de sua alma que ele havia compartilhado, o corpo de Ivasha começou a ganhar função. Com o tempo, quando seus ouvidos surdos se tornaram capazes de ouvir, Ivasha percebeu que as pessoas começaram a chamá-lo por um nome em comum, Ivasha. Ele entendeu que esse era o nome do deus que essas pessoas adoravam, mas mesmo assim escolheu tomar esse nome como seu. Ivasha é acreditado como progenitor do Quincy, que eles reverenciam como seu rei e seu sangue flui em cada Quincy. Mais tarde, ele finalmente descobriu uma maneira muito mais poderosa de distribuir sua alma, gravando uma letra, significando uma habilidade, diretamente na alma de outra pessoa. Ele poderia compartilhar sua alma mais profundamente e com maior poder. Lily Barrow foi o primeiro a quem Quincy Ivasha concedeu um script. Em algum momento durante sua história, Ivasha recebeu a letra A. Em mais de 200 anos após seu nascimento, o próprio Ivasha formou um reino de Quincy conhecido como Lichest, Hitorai, alemão para Império da Luz, japonês para Império da Luz, que conquistou as terras do norte onde Jugran Ashwalto e Basbe Aldeia e Floresta foram localizadas, ambas as quais ele incendiou. 5 anos depois, ele informou a Zeidrids que desejava criar um novo exército. Quando Zeidrids apontou como eles conquistaram todos os países próximos, Ivasha afirmou que ainda não havia conquistado a Soul Society antes de revelar que pretendia criar um exército chamado Sterhiter para esse fim. Eventualmente, Ivasha enviou 2 de seus guardas pessoais, Hubert e Agola, para informar as aldeias próximas sobre a formação do Sterhiter. Enquanto Basbe estava enfrentando Hubert, Ivasha chegou e prendeu quase todos os presentes no chão com sua Heiatsu. Declarando sua intenção de encontrar um braço direito, Ivasha selecionou Ashwalto, a quem ele reconheceu como sua outra metade. Ivasha declarou que Ashwalto se juntaria aos Sterhiter antes de se preparar para partir. No entanto, quando Ashwalto afirmou que Basbe seria o melhor braço direito para ele, Ivasha observou que isso era exatamente como ele havia previsto antes de revelar que Ashwalto compartilhava sua capacidade de conceder poderes a outros. Depois de explicar como este foi o catalisador por trás dos poderes pródigos de Basbe, Ivasha disse a Ashwalto que ele precisava do último ao seu lado antes de ser defendido de ele peio de Basbe por Ashwalto. Cerca de 1000 anos atrás, Ivasha se envolveu em batalha com o Shinigami durante a qual lutou contra Genryusai Shigekuni Yamamoto, com nenhum líder conseguindo matar outro. Em algum momento ou durante o curso deste evento, Ivasha testemunhou as capacidades da Bankai de Yamamoto, Zanka no Tachi. Após sua batalha com Yamamoto, Ivasha supostamente perdeu seus poderes. O folclore de Quincy falava dele como o Rei Selado. Depois de 900 anos sendo selado, ele recuperaria o pulso. Depois de outros 90, ele recuperaria seu intelecto. E depois de mais 9 anos, ele absorveria o poder de cada Quincy impuro, para tornar suas habilidades suas. Com Ausvalin, ele fez isso com Kanai Katajiri, matando-a, e com Masaki Kurosaki, que morreu durante sua luta com Granfish devido à perda de seus poderes. Todos os Quincy impuros foram mortos, exceto Uri Ishida. Ivasha mais tarde revela que esta música é conhecida como Kaiser Geza, Kai Gezangu, alemão para Canção do Imperador, japonês para Cântico de Louvor do Imperador Sagrado Vis, Hino do Rei, e tem outro verso afirmando o Rei Selado recuperaria o mundo após 9 dias. Quando Asnon sobreviveu a um incidente e foi hospitalizado, Ivasha o visitou e lhe concedeu poder. Conquistou o Eco-Mundo, e Ivasha pessoalmente derrotou seu governante, Tira Rebel. Aprisionando-a, ele reivindicou o território do Eco-Mundo para o Vandenreich, considerando mais uma pedra fundamental para a invasão da Soul Society. Aparência. Ivasha é um homem alto com um rosto comprido, queixo largo e maçãs do rosto pronunciadas. Ele tem longos cabelos pretos, que chegam até a parte inferior das costas, e olhos castanho avermelhados com sobrancelhas finas.
Ele tem costeletas de carneiro bem cuidadas e um bigode bem cuidado, mas está bem barbeado. Seu traje usual consiste em um trench coat branco, que tem o símbolo Vandenreich no meio, com grandes punhos e lapelas abotoados, calças brancas e botas. Sobre isso, ele usa um manto marrom escuro esfarrapado, na altura do tornozelo, que tem uma fita vermelha perto do pescoço e é preso à esquerda com um único botão grande. Conforme observado por Etsumi Maia, a manifestação dos poderes Quincy de Shigo se assemelha muito à aparência de Ivasha de 1000 anos atrás. Da mesma forma, a forma Bankai dessa manifestação se parece com Ivasha quando ele era adolescente. Durante a segunda invasão do Vandenreich, seu manto preto-marrom é substituído por uma versão branca. Depois de absorver os poderes de Mimi-Hagi, Ivasha ganha um padrão preto de olhos correndo pelo lado esquerdo de seu rosto e em seu peito, e seu olho esquerdo fica invertido em coloração. Depois de absorver completamente o Soul King, Ivasha ganha uma máscara escura de olhos cobrindo a metade superior de seu rosto e começa a escorrer constantemente a escuridão. Mais tarde, a escuridão começa a fluir e cobrir todo o seu corpo, deixando apenas suas mãos, pés, joelhos e parte de seu rosto e peito visíveis. Personalidade: Ivasha é um autoproclamado amante da paz, odiando conflitos e acreditando que batalhas dolorosas devem ser encerradas o mais rápido possível. Ele mantém a primeira geração do Gotei 3 em grande respeito, pois eles eram Shinigami que podiam causar medo em seu coração. Ele admirava especialmente Genrizai Shigekuni Yamamoto, a quem ele chamava de demônio por tratar seus subordinados como cinzas dispensáveis. Ivasha despreza valores como justiça e honra, e é por isso que ele odeia como o Gotei 13 se tornou fraco, durante os 1000 anos de sua ausência. Ele também não gosta de mentiras e não dá nenhuma falsidade à existência de seus subordinados. Ivasha trata seus subordinados e os Quincy de maneira muito diferente. Ele gosta muito de alguns deles, chamando-os de seus filhos. Ele faz um grande esforço para recrutá-los à força para seu império. Ivasha pode mostrar misericórdia e apreço, agradecendo a Royd Lloyd por se sacrificar em uma missão suicida e conceder-lhe uma morte rápida por obliteração depois que o último perdeu a maior parte de seu torso. Ivasha não gosta de lealdade cega e ficou feliz que seus TRT mostrou descontentamento franco com sua escolha de sucessor. Na frente de seus subordinados, Ivasha é um homem flexível em sua desaprovação de lutas internas, embora ele não hesite em parar o conflito usando os métodos mais brutais possíveis. O desprezo de Ivasha por arrancar é aparente, ferindo e matando impiedosamente mesmo aqueles que juraram lealdade a ele quando ele considera que eles cumpriram seu uso. Após seu despertar, Ivasha impiedosamente roubou o Quincy impuro de seus poderes, fazendo com que muitos morressem. Yamamoto afirma que esse mesmo desrespeito se estende a todos os seus subordinados, independentemente da espécie ou posição, e é uma atitude que Ivasha supostamente sempre possuiu. Isso é comprovado quando ele finalmente usa seu Ausvalin para roubar fatalmente o poder de Gerard Valkyrie, um de seus guardas de elite, e Jubran Ashwalto, seu segundo em comando confiável e outra metade, depois de absorver o poder de Shigo Kurosaki. Ivasha acredita que ele e seus TRT são camaradas e que devem estar preparados para ajudar um ao outro sempre que necessário, mesmo que isso signifique que alguns membros devam ser sacrificados por outros. Ele demonstrou essa crença usando Ausvalin para roubar a força vital dos TRT que havia sido deixado para trás para reviver seu Shutsustafel caído. Ivasha quer criar um mundo sem medo da morte, o que é feito juntando o mundo humano, a Soul Society e até o Eco-Mundo. Ivasha também não suporta a existência de seu pai como Soul King, um elemento selado e mutilado feito para estabilizar a Soul Society e manter os mundos separados. Ele deseja cessar a humilhação sem fim de seu pai. Esse desejo dele é tão forte que até se infiltra em outros Quincy que têm seu sangue, e eles serão forçados a matar o Rei das Almas. Equipamento: Quincy Cross. Ivasha carrega uma versão da Quincy Cross, composta por 5 pontas, que faz parte de uma elaborada medalha circular com várias estrelas e uma fita listrada descendente. Isso está preso ao peito esquerdo de seu casaco, por isso é muitas vezes escondido sob o manto. A cruz tornou-se inútil quando Ishigsusubi usou seu Ishimonji para remover seu nome, portanto, seu poder. Medalhão: Ivasha possui um dispositivo redondo que é aproximadamente do tamanho da palma de uma pessoa e tem a insígnia de Vandenreich gravada em sua superfície. Quando ativado, o dispositivo pode roubar um Bankai atualmente liberado nas imediações. Ivasha usou-o para pegar Zanka no Tachi do Capitão Comandante Genrizai Shigekuni Yamamoto. Poderes e habilidades: Poder de distribuição da alma. Tamashi Vakiataeru Shikara. Ivasha nasceu com a habilidade inata de distribuir um pedaço de sua alma para outro ao ser tocado por eles. Ivasha adquire poder concedendo uma habilidade, permitindo que seu portador a cultive e depois a retomando. Cura impecável. Na distribuição de sua alma por Ivasha, as feridas que a alma de alguém não podia curar sozinha finalmente curariam.
Este poder curou as doenças físicas, mentais e espirituais daqueles que tocaram Ivasha. Enquanto a ferida de uma pessoa curava, todo o seu conhecimento, habilidades e talentos seriam gravados dentro do pedaço de alma que receberam de Ivasha. Aqueles curados dessa maneira tiveram sua vida útil drasticamente reduzida, e, uma vez que a pessoa morresse, o fragmento aumentado retornaria a Ivasha. Por sua vez, Ivasha ganhou lentamente o uso de suas habilidades motoras e sentidos adormecidos. Outorga de poder, via Leter Empowerment. Enquanto todos os Quincy têm o poder de coletar reishi de seus arredores para torná-lo seu, Ivasha pode fazer o oposto, ele tem o poder de compartilhar seu espírito com os outros. No entanto, ele acabou descobrindo uma maneira muito mais poderosa de distribuir sua alma, gravando uma letra, significando uma habilidade, diretamente na alma de outra pessoa. Ele poderia compartilhar sua alma mais profundamente e com maior poder. Ele faz isso fazendo com que outros bebam seu sangue dentro de um ritual. Absorção de alma. Ivasha pode retomar a força os fragmentos de alma de sua alma que ele compartilhou. A única vez que Ivasha pode voltar a seu pai do Quincy e reunir suas forças é durante o sono. Ninguém pode perturbá-lo enquanto ele descansa. Se ele não continuar a absorver almas, ele acabará por voltar ao seu estado original, completamente privado de seus sentidos mais uma vez. Condição e longevidade aprimoradas. Toda vez que ele recupera um pedaço de sua alma, Ivasha se torna mais forte e vive mais. Troca de energia induzida pelo sono. Ivasha e Ashwalto são dois lados de uma escala equilibrada. Enquanto Ivasha volta a ser o pai do Quincy, Ashwalto assume a máscara do governante em seu lugar, pois eles estão conectados. Quando a noite cair e Ivasha adormecer, seu poder será trocado pelo de Ashwalto. O equilíbrio. Zabaransu, japonês para a harmonia mundial. Ivasha ganha o equilíbrio de Ashwalto enquanto Ashwalto ganha o todo-poderoso de Ivasha. No entanto, como Ivasha está dormindo sempre que obtém o equilíbrio, ele não o usa. Auswahlen, Ausuvren, alemão para selecionar, japonês para seleção sagrada consagração, na versão vista após 990 anos sendo selado. Ivasha usou essa habilidade para restaurar seus poderes perdidos. Depois de selecionar Quincy a quem ele considera impuro, incluindo aqueles com sangue misto, Ivasha pode roubar seus poderes e torná-los seus. Esse processo acaba sendo fatal para suas vítimas, principalmente para aquelas que já estão fracas. Após a ativação dessa habilidade de Ivasha, seus alvos são envoltos em enormes colunas de luz. Mesmo estar perto das colunas de luz é suficiente para tirar um Quincy de seu poder. Ele absorve energia daqueles Quincy julgados desnecessários e envia para quem precisa em uma redistribuição de poder. Os que foram retirados perecerão, enquanto os que estão recebendo serão revitalizados com mais força do que possuíam antes. Não transfere acumulações físicas de reishi, mas pura energia. Como tal, mesmo a gaiola da vida de Kiryu Kifune, que bloqueia toda a matéria espiritual, não pode impedir seu uso. No entanto, se o sangue de Ivasha entrar em contato com o Steel Silver formado dentro dos corações daqueles que ele alveja com Auswahlen, ele perderá brevemente todos os seus poderes. Restauração do alto poder. Caso as capacidades físicas ou espirituais de Ivasha sejam prejudicadas por seu oponente, ele pode restaurá-las facilmente. Quando a maldição do nome de Shibsusub esmagou a voz de Ivasha e o impediu de falar, Ivasha concedeu a si mesmo o poder da voz mais uma vez, enfiando os dedos em sua garganta e canalizando o reishi nas aberturas. Quando a Zanpakuto selada de Shib fez com que o poder físico e espiritual de Ivasha fosse reduzido pela metade devido a Shib cortar seu nome pela metade, Ivasha os restaurou convocando e absorvendo várias fitas de reishi inscritas com letras romanas. Sanct Altar, Zankuto Arutru, alemão para Sente Altar, japonês para Usurpation Altar. Ivasha convoca 5 orbes de energia no ar em torno de um alvo que dispara feixes concentrados de energia no alvo, formando o padrão de um grande Quincyzation. Esses feixes roubam o poder de seu alvo e o entregam a Ivasha. Infusão de Reiatsu. Ivasha pode transferir sua Reiatsu para outras pessoas através do contato com um objeto no qual ele infundiu sua Reiatsu. Se um Quincy recebe um pouco de sua Reiatsu, seu sangue Quincy os força a atacar o Rei das Almas se ele estiver por perto porque o Rei não pode ser perdoado. Isso é representado visualmente pelas veias Blood Vein espalhadas pela parte do corpo do usuário onde ele recebeu a Reiatsu de Ivasha. O Todo-Poderoso. Jihomaichi, japonês para Oknovin Indial Powerful. Quando Ivasha ativa o Todo-Poderoso, suas íris e pupilas se dividem em dois. Depois que Ivasha foi selado, levou 900 anos para seu coração começar a bater mais uma vez, 90 anos para ele recuperar a consciência e 9 anos para ele recuperar seu poder. Se ele abrisse os olhos antes que esses 9 anos finais tivessem decorrido completamente, ele poderia ter sido incapaz de controlar totalmente seu poder e acidentalmente roubado todo o poder de seu leal Sterhiter. Com a ativação deste poder, Ivasha atinge sua força total. Ivasha ganha uma pupila adicional em cada olho depois de anular o Futen Taizatsuri de Ishii.
Omniprecognição. Ivasha pode ver tudo o que está para ocorrer desde o momento presente até o futuro distante. Ele pode saber tudo o que está dentro desse olhar. Em vez de ver um futuro linear, Ivasha observa todos os futuros possíveis de uma só vez como incontáveis grãos de areia ao vento, e, assim, pode agir de acordo usando o conhecimento que adquiriu para antecipar e combater seus oponentes. No entanto, Ivasha é incapaz de prever as ações de Mimiraji, a mão direita do Soul King. A causalidade futura. Ivasha afirma que o verdadeiro poder do Todo-Poderoso é a capacidade de alterar o futuro para qualquer resultado que ele desejar. Ele utiliza esse poder montando armadilhas onde ele sabe que seus oponentes estarão e atacando-os preventivamente antes que eles percebam. Ele também pode superar qualquer defesa e contramedida que eles usam para se proteger, a fim de facilitar seus ataques. Ele pode até alterar o futuro se terminar em sua morte, na qual os últimos remanescentes de seus poderes tentariam ressurgir 10 anos depois. Intuição de poder. Qualquer poder que ele conhece se tornará seu aliado. Imunidade ao poder reacionário. Esse poder não apenas será incapaz de derrotá-lo, mas também não poderá prejudicá-lo de qualquer forma. Força concussiva. Ivasha pode disparar rajadas de força poderosas o suficiente para enviar combatentes tão poderosos quanto Yoroishi Shin e Ishigo Kurosaki voando de suas mãos. Consumo. Ivasha pode consumir outros seres através do contato físico, incluindo seres superiores e, ao fazê-lo, absorve seus poderes e energia, podendo conter sua grande essência dentro de seu corpo, tornando seu poder próprio. O processo pode variar em duração, sendo instantâneo com aqueles com menos poder do que ele demorando mais para seres mais poderosos. Manipulação de Reishi. Como um Quincy, Ivasha absorve principalmente a energia espiritual da atmosfera e a combina com sua própria energia espiritual para formar armas. Ele tem mais facilidade em coletar essa energia em ambientes com maiores concentrações de Reishi, como o Soul Society ou o Eco Mundo. Ivasha pode coletar Reishi e solidificá-lo à vontade. Ele criou um trono intrincado, que mais tarde desconstruiu com facilidade, e o reconstruiu em um conjunto de degraus para subir a um nível mais alto de Silber. Mestre Renkyaku, depois de destruir o QG da primeira divisão, Ivasha se moveu uma grande distância e apareceu atrás de Yamamoto sem ser notado. Ele oprimiu Ishigo enquanto este estava usando sua Bankai, Tensa Zangetsu. Blut, Burto, alemão para sangue, japonês para Bland Gize, uma técnica avançada de Quincy que concede capacidades ofensivas e defensivas desumanas, geradas ao fazer o Reishi fluir para os vasos sanguíneos do usuário. As formas independentes de ataque e defesa não podem ser empregadas simultaneamente. Blutvene Burtuvni, alemão para via de sangue, japonês para a aparência de sangue, com seu Blutvene ativo, Ivasha pode suportar um Jetsuga Tensha aprimorado por Bankai sem sofrer qualquer lesão. Blutvene Einhaben, Burtuvniain, alemão para vestindo a veia de sangue, japonês para Shell of Steel Bland Gize, Ivasha estende seu Blutvene fora de seu corpo para criar um campo de força que bloqueia os ataques recebidos. Ele pode facilmente bloquear feitiços Ki de nível médio, como Bakud #62. E a Poranka, mesmo quando empregado por um membro da Guarda Real. O campo de força consome tudo ao seu redor, inclusive os seres vivos, para se manter. Quando ativado, cria o padrão de veia Blutvene na superfície de tudo o que tenta consumir. Manipulação de energia. Depois de absorver o Soul King de Mimiraji, Ivasha agora está cercado por uma energia negra muito espessa que ele pode manipular como quiser, tanto para ataque quanto para defesa. Poder espiritual imensurável. O poder de Ivasha é muito superior ao de uma espada, de acordo com Kyujopii. Tira Rebel era totalmente impotente diante dele. Bankai de Yamamoto. Ivasha derrota facilmente Mimiraji, o braço direito do Soul King, e o provoca dizendo que é muito inferior ao que ele é agora. 1000 anos atrás, ele prendeu dezenas de pessoas, incluindo um adolescente Basbe, no chão com sua Reiatsu sozinho, fazendo com que Basbe o rotule como um monstro. Força aprimorada. Durante sua curta luta com Ishigo, Ivasha exibiu uma força física impressionante. Quando ele esfaqueou Ishigo no pescoço, a força de seu ataque fez com que o chão abaixo dele se quebrasse. Resistência aprimorada. Ivasha é um combatente consideravelmente resiliente, perfurando sua própria garganta e empalando-se com um Elikpeio durante sua luta com Ishibu Susub sem diminuir a velocidade ou mostrar quaisquer sinais de tensão física depois. Shadow. Ivasha é capaz de criar portais usando suas sombras. No entanto, ao contrário de outros Quincy, Ivasha não usa uma postura para convocar um portal, ele pode usá-lo sem nenhum movimento. Ivasha pode até escolher os indivíduos que deseja convocar. Espadachim. Ivasha é proficiente o suficiente em esgrima para colidir e repelir sem esforço um combatente de classe de capitão. Na batalha, ele pode facilmente derrubar seu oponente com uma mão enquanto empunha sua espada com a outra. Combatente corpo a corpo.
Além de suas habilidades de Quincy, Ivasha possui um certo nível de proficiência em combate corpo a corpo. Ele foi capaz de rapidamente subjugar e prender Ichigo Kurosaki, que tinha sua Bankai ativa na época, antes que este pudesse reagir ou se defender adequadamente. Arma espiritual. Espada Reishi. Usando sua Quincy Cross, Ivasha pode reunir energia espiritual e partículas e transformá-las em armas. Ao contrário dos arcos exibidos pela maioria dos outros Quincy, sua arma particular se manifesta na forma de uma espada ornamentada, uma reminiscência de um dadal, com uma alça relativamente longa e uma guarda cruzada em forma de pássaro. Enligpeio, Airihipo Fairu, alemão para flecha sagrada, japonês para flechas sagradas de destruição. Ao coletar Reishi, Ivasha pode formar as flechas espirituais que são típicas de outros arcos Quincy. Mesmo que sua arma espiritual seja quebrada, Ivasha ainda mantém a capacidade de gerá-las entre as palmas de ambas as mãos. As flechas formadas dessa maneira são várias vezes maiores que as do Quincy médio, embora ainda possam ser disparadas com força considerável, usando apenas um simples gesto. Sanctibojin, Zankuto Bugun, alemão para arco santo, japonês para grande arco sagrado, Ivasha manifesta um enorme arco em qualquer lugar dentro de sua vizinhança geral com Enligpeio proporcionalmente grande, que carrega força suficiente para impulsioná-lo de volta para a alma palácio do rei com um único tiro. Enligpeio, Airihipo Fairu, alemão para flecha sagrada, japonês para flechas sagradas de destruição. Ao coletar mais Reishi, Ivasha pode formar as flechas espirituais que são típicas de outros arcos Quincy. Ele também pode gerá-los sem a necessidade de uma arma espiritual, em vez disso, formando e disparando com apenas um dedo estendido. Essas flechas aparecem como simples explosões de Reishi em forma de Quincy Cross, embora ainda retenham força suficiente para criar cavidades profundas no solo. Ele pode dispará-los em rápida sucessão como uma barragem contínua e com poder suficiente para destruir um adversário tão durável quanto o capitão-comandante Genyuzai Shigekuni Yamamoto. Reishi Broadsword, com um simples movimento de corte horizontal direcionado para o céu, Ivasha manifesta um enorme arco no ar acima de si mesmo, que por sua vez dispara uma flecha de volta para o chão à sua frente. O comprimento desta flecha é comparável à própria altura de Ivasha, e segurando-a perto da base da haste, ele pode empunhá-la de maneira semelhante a uma grande espada larga. Duas saliências que se projetam diagonalmente de cada lado formam a guarda cruzada da espada que, ao lado do cabo, forma uma forma que lembra a insígnia de Vandenreich. A lâmina desta arma pode facilmente bifurcar um oponente, incluindo um tão poderoso quanto Yamamoto. Poderes do Rei das Almas. Depois de absorver o Soul King em sua mão direita, Ivasha ganha uma grande variedade de novos poderes e habilidades. Geração de barreira. Ivasha pode criar uma enorme barreira negra sobre uma área simplesmente liberando a escuridão da ponta do dedo. Ele pode atingir uma área a centenas de quilômetros de distância dele, e a barreira é grande o suficiente para cobrir toda a Sereitei. No entanto, a barreira pode ser quebrada por ataques de poder extremo, como uma #90. Kuroitsuji, e por causa de sua densidade, ela entrará em colapso se tal rachadura for direcionada com Reiatsu concentrado. Criaturas do globo ocular. Ivasha ganha acesso ao poder irrestrito do Soul King, que se manifesta na forma de massas de criaturas minúsculas, pretas, parecidas com bebês e de um único olho que saem do próprio Ivasha. Essas criaturas não parecem possuir senciência, mas ativamente e apenas visam Shinigami devido a serem os inimigos do Soul King, ignorando outros seres espirituais próximos como Quincy no processo. Ao atacar Shinigami, as criaturas irão enxameá-los em massa e tentar devorá-los. No entanto, embora sejam resistentes a ataques físicos, as criaturas são facilmente esmagadas por Reiatsu intensa e podem ser completamente obliteradas por feitiços de ar de alto nível. Poder espiritual aprimorado. O poder espiritual de Ivasha é reforçado a alturas incríveis, a ponto de ele se referir a ele como um excesso de poder. Simplesmente exercendo sua Reiatsu, ele pode destruir grandes estruturas como o Greater Soul King Palace. Em sua batalha com Suki Aizen, Ivasha destruiu sua cadeira supressora de Reiatsu, que Aizen foi incapaz de fazer mesmo com uma #90 de potência total. Kuroitsuji e alta Reiatsu por direito próprio. Sua própria Reiatsu assume uma forma constantemente visível de escuridão fluindo dele e é potente e concentrado o suficiente para que Ivasha possa realmente usá-lo em combate tanto para ataque quanto para defesa. Aumento do controle de Reishi. O controle natural de Ivasha sobre Reishi na atmosfera como um Quincy foi bastante aumentado, a ponto de ele poder manipular todos os Reishi no reino real para que apenas Quincy possa usá-lo para criar plataformas de pisar no ar, dificultando bastante seus inimigos Shinigami. Transmutação de matéria. Ivasha ganha algum grau de controle sobre a matéria física. Sua primeira demonstração verdadeira de seu poder recém-descoberto foi mover a cidade de Vandenreich que havia substituído Sereitei para o reino real e remodelando-a e as estruturas existentes no palácio para formar um gigantesco Quincyzation. Além disso, para incitar seus inimigos a atacar,
Ivasha criou uma enorme e imponente fortaleza no centro do novo palácio em questão de segundos. Portal dimensional. Ivasha pode abrir e entrar em um portal secular, envolto em escuridão, para cruzar grandes distâncias quase instantaneamente. Assimilação mundana. Ivasha pode mesclar manualmente o mundo humano, a Soul Society e o Eco-mundo em um. No processo de fazer isso, seu poder brota do chão, envolvendo e desmoronando tudo. Fraquezas. Troca de poder. O poder de Ivasha é destruído se Jugron Ashwalto morrer enquanto o possui. Além disso, se Ashwalto usa o Todo-Poderoso, ele transmite aos inimigos que Ivasha está indefeso. Ainda prata. Se o sangue de Ivasha entrar em contato com a prata criada nos corações de suas vítimas de Elswari, seus poderes serão brevemente interrompidos, deixando-o vulnerável a ataques. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!